E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. Ela é engenheira florestal e ela é gerente do Viveiro Ambiental. E nós vamos conversar sobre planejamento florestal. Ana Carolina, bom dia. Bom dia, Tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Ana Carolina, a gente vem observando aí, inclusive saiu agora nesta semana passada, uma autorização do IBAMA que inclui no site do IBAMA um ícone onde qualquer pessoa pode visitar todas as fazendas que fizeram o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Quer dizer, qualquer um hoje pode entrar e visitar a fazenda e ver se está reflorestando, se não está, se está desmatando, se não está. Bom, a pergunta é a seguinte: você trabalha com reflorestamento. Como é que está a situação do reflorestamento, principalmente no Centro-Oeste e especificamente no estado de Goiás? Bom, os pecuaristas estão assim, os produtores preocupados com isso? Como é que está? Bom, falando principalmente como a gente trabalha no viveiro, né? Sim. A gente tem recebido muita demanda, principalmente de todas as áreas, desde parte nativa, que é reflorestamento nativo, até a parte exótica, que é eucalipto, acácia, mogno africano, entre outras espécies. Então, eu acredito, pelo que a gente tem visto do mercado, que o pessoal está bem interessado nessa causa, ainda mais depois do Cadastro Ambiental Rural. Fez o pessoal abrir um pouco mais a cabeça para a parte ambiental da fazenda deles. Agora, fazer um reflorestamento fica caro? Eu sei que vai depender da área, 1 hectare, 2 hectares, 10 alqueires, 20, 100 hectares e tal. Fica muito caro fazer um reflorestamento hoje? Porque muita gente pensa o seguinte: não, eu vou lá e eu vou comprar 100 mudas de 10 de um tipo, 10 do outro, 10 da outra, vai lá e planta e pronto, está feito o reflorestamento. Mas não é bem assim, né? Aí entra o papel do engenheiro florestal, do agrônomo, para auxiliar o produtor, né, nesse sentido. O que plantar e onde plantar. O que plantar, onde plantar, qual o espaçamento plantar, quais espécies devem ser plantadas, se é clímax, secundária, qual tipo de classe ecológica que tem que ter cada variedade. Então, fazer um reflorestamento depende, como o senhor já falou, depende muito da área. Mas, em vista do benefício que ele pode trazer para o produtor, eu acredito que o preço acaba sendo quase recompensado, né? Depois às vezes, recuperar a nascente dele ou alguma coisa nesse sentido. Nós temos um grande problema, não só em Goiás, mas de maneira geral no Brasil todo, mas vamos falar assim, na região centro-oeste, que são o extermínio de minas, de óleos de água, e que muitas acabaram. É possível recuperar uma nascente, uma mina? Com certeza, claro, com certeza. Aí entra a questão de, às vezes, fazer o planejamento de o que vai ser feito dentro dessa mina. Então, a gente, como engenheiro, como técnico, chega, dá uma olhada no que tem ao redor, o que precisa ser plantado, quais espécies são mais adequadas para aquele local e espécies que são melhores para um ambiente mais úmido, que é a questão da mina de água. Ana Carolina, quando um proprietário rural ele quer fazer um reflorestamento na área dele, que ele acha que está degradado aquilo, ou tem que recuperar, quais são os passos? Como é que vocês fazem primeiro? Bom, o primeiro passo que o proprietário deve fazer é buscar um técnico, uma empresa que presta esse tipo de serviço. No caso, o Viveiro Ambiental faz isso. Os passos são: o técnico vai até a fazenda dele, faz um levantamento da área, certo? E também faz uma análise do solo. Aí tem vários tipos de formas de fazer esse levantamento da área. Nós, do Viveiro Ambiental, utilizamos a tecnologia do drone. Quer dizer, esse aparelho que está aqui é como se fosse um helicóptero, ele vai subindo e filma tudo aquilo ali. Exatamente. Certo? E aí, através desse levantamento, é aí que vai ser indicado, então, o que plantar, como plantar, espaçamento, enfim, aquilo tudo. Exatamente. Agora, para fazer esse plantio, não é só abrir um buraco, né? Não. Não é só abrir um buraco. Como é que se faz esse plantio? Então, tem que preparar o terreno primeiro? Visto o planejamento que foi feito, a gente precisa primeiro fazer um preparo do solo, certo? De acordo com a demanda da área, e tem que ver o que vai ser preciso fazer, se vai ser um plantio com manual, ou se vai fazer uma subsolagem, ou se vai usar uma grade, depende
de como vai ficar, da situação do terreno. Exatamente. E o plantio também é importante ficar atento com a questão da qualidade da muda, que é uma coisa que o Viveiro Ambiental trabalha firme em cima disso, que é entregar mudas de qualidade, que tem tudo a ver com a qualidade que vai ter depois o produto final, que é a floresta. E também é importante considerar a distância que está da onde você vai vender, do mercado consumidor, e quem vai comprar de você. Quer dizer, tem uma série de logística, exatamente, tem um planejamento, coisa. né? Isso, exatamente. Não é feito aleatoriamente. Exatamente. Não, nós vamos lá, vamos plantar eucalipto, não é bem assim, né? Aí, esse planejamento você tem que ver desde como está o preço no mercado, se está baixo, se está alto, se vai compensar investir, quanto está saindo o custo desse plantio, quanto você vai obter de retorno, qual é a época de fazer o manejo, quando eu tenho que fazer o combate à formiga, se eu tenho que fazer desbates. É todo um levantamento que... Né? Exatamente. Por exemplo, no caso de eucalipto ou mogno, chamada de plantas exóticas, né? A acácia, por exemplo, esse trabalho também é feito como se fosse uma lavoura, implantado como se fosse uma lavoura. Soja, milho, tudo feito certinho. Correção de solo, tudo. Isso, exatamente. Tem que fazer a correção, tem que fazer a adubação, tem que fazer tudo isso certinho, porque uma falha nessa parte inicial pode acarretar o mau desenvolvimento da floresta. Não, entendi. E quando por exemplo, uma beira de rio, de um córrego, uma mina, também é feito um levantamento, tudo certinho, com drone, vai lá, olha a área que tem que ser observado, vê o que tem ainda de planta, o que pode ser misturado, o que não pode? Com certeza. Quando é um reflorestamento de uma mina, até demanda assim, mais cuidado, porque além de ser perto de um recurso hídrico, você precisa saber quais são as variedades que tem lá para você manter a característica daquele ecossistema, daquele local que está lá. Por exemplo, o que nós estamos vendo aí é a beira de um rio, onde ele vai reflorestar uma área que já foi basicamente, chegaram no barranco do rio, né? Exatamente. E aí ele pretende o quê com isso? Aí no caso já é a lei que obriga ele a fazer isso. Exatamente. Aí como é uma área de vegetação ciliar, precisa de fazer toda a recuperação na metragem que é demandada pelo Código. Eu sei que cada caso é um caso, mas de maneira geral, para fazer uma recuperação de uma mina, por exemplo, quais são as plantas mais indicadas para isso? Para mina é uma sangra d'água, um buriti, um sabão de soldado, essas espécies mais nativas, né? E que tem maior afinidade com a parte úmida, igual eu já tinha falado. E vocês têm isso aí tudo? Temos essas e muito mais. Na Plantiútis a gente trabalha com mais de 150 variedades de espécies nativas e frutíferas, para poder fazer esse reflorestamento. Bom, e quanto tempo se gasta, por exemplo, se eu fizer o plantio hoje, por exemplo, quando é que essa mina será recuperada? Quanto tempo demora? Isso é muito variável, porque depende da área, depende do manejo que for dado pelo produtor. Então, eu não consigo te falar exato quanto tempo seria, né? Então, é muito variável, mas eu acredito... Uns 3, 4 anos, por aí, já começa a ter... A floresta já fica um pouco mais fechada, mas demanda muito tempo para ela voltar a ser um ecossistema pelo menos parecido com o que era. Entendi. Bom, eu conversei com Ana Carolina Cavalcante Pereira, engenheira florestal, gerente do Viveiro Ambiental. Muito boa nossa conversa aqui hoje, excelente, e nós vamos voltar mais a conversar sobre isso, ok? Certinho, obrigada, eu que agradeço. E se você quiser mais informações, é só acessar o nosso site, www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: cada um é responsável pelo seu próprio naufrágio. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.